Mas que confusão é essa? Como alguém que desistiu da luta conseguiu merecer o título de Chunin e quem venceu não conseguiu nem chegar perto? Algo de errado não está certo nesse pensamento, não é, Shinobi? Então vem comigo que tem outra história um pouco mais além que vocês não sabem. E fala, nerds, tudo bem? Beto aqui, e nesses dias eu parei me perguntando por que o Naruto não conseguiu o título de Chunin na terceira fase do exame Chunin, já que tivemos algumas reviravoltas durante esse exame. E pra quem é fã mesmo, de verdade, de Naruto, já lança essa Shuriken nesse like para estar ajudando o canal com esse conteúdo top de Naruto. E pra você que ainda não é inscrito, venha participar do nosso clã, só assim vamos ficar cada vez mais fortes. O exame Chunin foi uma grande jogada do anime Naruto, e pra quem já assistiu vai sentir aquela nostalgia. E a gente teve 3 fases antes do grande ataque do Orochimaru na Aldeia da Folha. Então, já conhecemos essa história, e essa história teve várias reviravoltas. Mas o que me chamou a atenção foi a terceira fase do exame Chunin, onde tivemos várias lutas, e uma dessas lutas me chamaram a atenção, que foi a luta do Shikamaru versus Temari. E essa luta chamou a atenção não foi nem pela incrível batalha de intelecto e genialidade. E um lado temos Temari da Vila da Areia e do outro Shikamaru da Aldeia da Folha. E para quem viu essa incrível luta, ficou impressionado com o nível de intelecto dos dois que estavam disputando. Porém, no final, foi surpreendente, em que o próprio Shikamaru desistiu da luta, levantando a sua mão para cima, e todo mundo ao redor não entendeu nada do que ele estava fazendo, assim dando a vitória para a própria Temari. Mas ao mesmo tempo, o exame Chunin tinha vários olhos ao redor naquela arena, e ele tinha especialista para tudo que é lado. E uma coisa que temos que entender no exame Chunin é que essa prova não é feita apenas para testar as forças dos shinobis, mas é um jeito das aldeias demonstrar o tão forte elas estão, mostrando o nível de poder entre as aldeias e como elas estão equivalentes, nenhuma está sobrepondo a outra, e isso é debatido até no anime. Então, com a prova acontecendo, o próprio Hokage tinha colocado mecanismo para decidir quem merecia receber o título de Chunin. Então, obviamente, não seria necessário que o ninja chegasse na fase final. E isso foi demonstrado com o próprio Shikamaru, que mesmo ele desistindo da luta, ele ganhou o título Chunin. Então, foi uma decisão entre o conjunto das vilas para tornar o Shikamaru um Chunin. Então ele não precisou chegar na etapa final, e agora vocês vão entender da onde essa teoria se baseia para o Naruto não ter se tornado um Chunin, assim derrotando o próprio Neji, e mostrou para todas as aldeias que ele tem o grande controle do chakra, e isso foi incrível por si só. Mas uma pergunta, por que ele não se tornou Chunin, já que durante a terceira fase ele derrotou o próprio Gaara? E essa é uma das hipóteses que poderia ter colocado a possibilidade do Naruto não ter se tornado um Chunin. Porque logo depois do exame Chunin, o Sasuke fugiu da aldeia e foi para a Vila do Som, onde o próprio Orochimaru era líder. E então ele foi atrás de poder, e assim não teve tempo de nomear Sasuke como Chunin. Então essa é a primeira teoria em que Sasuke conseguiu derrotar o Shukaku. E essa parte é interessante, quando o pessoal liga os pontos, mas tem um detalhe que muita gente não percebeu durante essa grande batalha, em que Naruto consegue invocar tanto o Gambabanto, como também consegue transformar ele em raposa de 9 caudas. Quem eram as testemunhas? Quem estava no local? Para quem não entende, o próprio Kakashi Hatake tinha invocado um cão, no caso Pakun, pensando que Sasuke estava lutando contra Gaara. Porém, o único que chegou até o Naruto e Sasuke foi o próprio Pakun, já que Shikamaru e Choji e Shino ficaram atrás. Então, a única testemunha que estava consciente que poderia ter falado que Naruto venceu Gaara era o próprio Sasuke,
que por sua vez, com a sua arrogância, não queria ter dito o que o próprio Naruto venceu o Gaara e que ele apenas disse para Sakura, porém, o próprio Pakun deveria ter reportado isso ao próprio Kakashi. Mas aí onde tudo se encaixa, que o Kakashi, sabendo que o próprio Jiraiya estava na aldeia da Folha, inclusive no mangá foi debatido em que ele estava ajudando a derrotar as cobras, tanto que não deu tempo dele chegar até o Sarutobi e ajudar ele na batalha, porque ele já estava impedindo a aldeia destruída. E Kakashi, sabendo que dando o título de Chunin para o Naruto, ele não precisava seguir ordens essas que depois seriam passadas do Kakashi para o próprio Jiraiya, a pedido do próprio Jiraiya. Então, nerds, você colocando todos esses pontos em que Pakun reportou ao Kakashi que Naruto venceu Gaara e que normalmente não teria um Hokage para nomear o próprio Sasuke como Chunin, pensando que Sasuke deveria derrotar o próprio Shukaku ou Gaara, por assim dizer, porque quando você vai ver a análise da história, quem correu atrás do Gaara foi o próprio Sasuke. Então o Kakashi invocou o Pakun para conseguir chegar até o Sasuke e assim poder ajudar de alguma forma. Ele recrutou o Shikamaru para essa missão, a Sakura, o próprio Naruto, e conforme isso foi passando, o pessoal ficou para trás. E com o Pakun reportando isso ao Kakashi, ele já estava de olho da Akatsuki e pensando que o Jiraiya pediria ao Kakashi para se tornar sensei do Naruto, já era uma boa hipótese, ele acabou aceitando. Então ele ficou calado e guardou isso consigo mesmo, porque até nessa hipótese, nessa teoria, se Naruto se tornasse Chunin, ele não poderia seguir ordens, ou então ele deveria sair da vila, né? Sendo um Chunin, ele poderia fazer missões de Rank S, e essas missões poderiam colocar ele em perigo, já que a Akatsuki estava atrás dele. Então, colocando todos esses pontos, seria benéfico para Naruto e também para a aldeia da Folha que ele não se tornasse um Chunin. Entendendo essa situação, a gente pode até comparar com os pontos positivos, já que o próprio Naruto nessa época ele era bem teimoso e eles várias vezes correu atrás do Sasuke tentando salvar e, entre aspas, colocando ele em perigo. E uma coisa que a gente pode ver depois da nomeação da Tsunade como quinta Hokage, ela acaba colocando Naruto em missões simples e dentro da aldeia, ou então dentro do percurso da aldeia que ela tem controle. E se for parar para pensar, ela nunca colocou Naruto numa missão de nível S. Então, pessoal, depois de analisar todas essas teorias, todos esses pontos, a gente entende por que Naruto não conseguiu se tornar um grande Chunin e sempre foi destinado ao Genin, que foi uma possível forma em que o próprio Kakashi e depois a Tsunade e o próprio Jiraiya decidiram optar para proteger o próprio Naruto da Akatsuki e também para poder possibilitar que Naruto entendesse os riscos que ele teria com a Akatsuki na cola dele. E uma coisa muito trabalhada em cima disso é que o próprio Jiraiya fala imensas vezes a Naruto em que ele não pode se despreocupar e que ele sempre vai ser um alvo fácil, já que ele tem uma Chichuriki ou uma Kyuubi dentro de você e que ele tinha que ficar mais esperto. Mas essa foi uma das possibilidades que a própria Hokage, inclusive que repercutiu até com o próprio Kakashi, em que eles não deram o título de Chunin para o Naruto, pensando na proteção dele. Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aí, metralha esse like para estar ajudando o canal. E se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa aldeia, porque só assim nosso clã vai ficar cada vez mais forte. Eu fico por aqui, nerds, e eu vou deixar alguns vídeos aí pra vocês de sugestão, pra você que gostou desse vídeo. Falou e bye bye.